Hello, people! Satisfação, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. Meu nome é Felipe Ávila e hoje aqui comigo eu tenho José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Aliás, algumas trajetórias não apenas inspiram, provam que determinação muda destinos. José Carlos Barbosa, Barbosinha, nasceu pequeno ranchinho às margens do Rio Claro, num pequeno distrito chamado Itaguaçu, lá no distrito de São Simão, Goiás. Caçula de 9 irmãos, cresceu entre desafios, aprendeu cedo o valor do trabalho, ainda menino, mudou-se para Mato Grosso do Sul, 11 anos de idade. De engraxate a advogado, de prefeito a deputado, de professor a vice-governador. Seu caminho foi construído com esforço, estudo, compromisso com a sociedade. Hoje ele não representa apenas um cargo, mas uma história de superação e serviço público. E com vocês, José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Seja bem-vindo, vice-governador. Muito obrigado, Felipe. Uma imensa alegria estar aqui no My Business, né? Fazendo esse bate-papo aqui extremamente agradável, né? Com você e ter a oportunidade de falar, né, da vida, do trabalho, deste Mato Grosso do Sul pujante, extraordinário. É sempre uma alegria e com pessoas inteligentes como você se torna melhor ainda. Muito obrigado. E eu queria começar hoje falando sobre algo que a gente talvez foge do primeiro cenário sobre política. A sua história. A sua história, para mim, na verdade, é muito interessante porque não é uma história que tinha tudo para chegar onde chegou. Aliás, ao contrário. É uma história que, normalmente, quem vem de um momento de dificuldade, trazer essa superação para chegar, principalmente num cargo tão relevante como o senhor chegou até hoje, é difícil. Uma família de 9 irmãos, uma mãe dedicada do interior do Goiás, vindo para Angélica. É possível, então, mesmo qualquer um chegar aonde você chegou, mesmo nascendo numa família tão pobre, posso usar essa expressão? Sim, materialmente, sim. Eu acho que a minha trajetória, ela prova que o trabalho, o esforço, a determinação, a superação, né? Como você disse, eu nasci no pequeno Itaguaçu, um distrito às margens do Rio Claro, uma cachoeira maravilhosa, num ranchinho, né? A minha mãe, quando eu nasci, ela já tinha mais de 40 anos, portanto, idosa para o período. Eu nasci em 1964, pai lavrador, mãe lavadeira, uma vida de extrema dificuldade. Então, Felipe, eu não me lembro de nenhuma fase da minha vida que não fosse trabalhando. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Quantos anos? Eu acho que quando eu aprendi a caminhar e já falar, eu já comecei a trabalhar, porque eu comecei a vender muito cedo, né? Eu vendia alface, eu vendia tomate, eu engraxava, e eu aprendi a conversar vendendo, dialogando com as pessoas. E minha mãe, ela fazia rigorosamente, eu acho que desde os meus 7 anos de idade, 10 coxinhas todos os dias, e que eu vendia essas coxinhas, e na verdade, esse meu trabalho, ele representava o sustento, porque naquele período, né, meu pai separou da minha mãe, eu era muito pequeno, né, os irmãos mais velhos, todos, né, foram tocar a sua vida, a grande maioria de serviço braçal, serviço de roça. Você é o caçula. Né? Eu sou o caçula e, na verdade, na minha casa, eu, minha mãe e mais 2 irmãs, a Ana e a Zezé, e eu tinha esse grande desafio de trabalhar. E a minha mãe, uma mulher muito sábia, ela fazia com que esse trabalho ele não representasse um peso, não é? O homenzinho da casa. Você diz com as palavras dela. Com as palavras dela, né? Então, mas assim, ao mesmo tempo que o trabalho era extremamente importante, aquilo que levava o alimento para casa, a minha mãe, ela colocava a necessidade da educação. Ela uma mulher semi-alfabetizada, mal sabia assinar o nome, mas ela dizia para mim, olha, você vai ter 3 chances da sua vida para você crescer e progredir. Primeira chance, ela dizia para mim, isso na sabedoria popular, de uma mulher muito simples, né? Você pode encontrar uma mulher rica e casar com uma mulher rica, mas ela dizia, pobre convive num ambiente de pobre. Então, a tua chance de casar com uma mulher rica vai ser muito pequena. Então, esquece essa possibilidade. A segunda possibilidade, não existia Mega-Sena. Você pode ganhar na loteria esportiva e fazer os 13 pontos da loteria esportiva, mas essa chance é 1 em 1 milhão. Também quase que impossível descartar ela. E tem uma terceira que, na verdade, a primeira, ela diz isso, estuda.
A educação é o passaporte da oportunidade. Se você quer progredir, quer crescer, estuda, e eu acreditei nisso. Né? Então, desde muito pequeno, estudando, trabalhando, estudando, e aí nós tivemos oportunidade, eu tinha um cunhado que veio para o Mato Grosso, ainda no Era do Sul, ainda nos anos 60, por volta de 1968, né? E a minha irmã, ela ficou 7 anos sem voltar. Em 76 anos, 74, ela retornou em Goiás e constatou uma miséria profunda, miséria de não ter o que comer. Era pobreza extrema. Essa irmã trouxe, não é, as minhas 2 irmãs, e um ano depois, o meu cunhado mandou nos buscar, isso já em 1975, né, eu e a minha mãe, para a gente residir lá na linha 26, no município de Angélica, próximo ao distrito do Ipezal, onde eu fui terminar a minha 4ª série, o 4º ano, numa escolinha multisseriada. Ainda era Distrito de Dourados? Ainda era Distrito de Dourados, uma escolinha multisseriada, aquela que a professora divide a lousa em 4 partes e lecionava para o 1º, 2º, 3º e 4º ano. Foi aí que eu terminei minha 4ª série. Terminada a 4ª série, aí eu tinha que fazer o ginásio, e aí eu chego na cidade de Angélica, no município de Angélica, para poder fazer o ginásio, isso lá em 1976, nos idos de 76. Sabe que eu tenho tido a percepção de que, logicamente, todos nós somos consequência de uma construção de muitos tijolinhos na nossa vida. E um dos tijolos mais importantes, eu tenho 2 filhos e 2 filhos pequenos, é essa primeira fase da educação inicial, que essencialmente é uma educação que é trazida de pai e mãe. Eu vejo que até o senhor fica emocionado falando da sua mãe como uma mulher que impactou muito a sua vida. Muito forte. Muito impactante ela. E hoje, quando você olha para trás, você vê que basicamente onde você chegou foi fruto e consequência de tudo isso que ela plantou? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que consequência do trabalho, a consequência de uma solidez muito forte, uma mulher muito humilde, muito simples, mas que se a gente chegasse em casa com um carretel de linha, sem linha, tinha que explicar de onde pegou e ela mandava devolver no mesmo lugar. Não deixar pegar o que não lhe pertencia. Era de uma riqueza moral muito grande. Por isso que quando a gente fala, né, na pessoa pobre, é pobre materialmente, pobre de recurso financeiro, mas era uma mulher extraordinária e rica em sabedoria, em valores, não é? E esses valores ela buscou passar para todos os filhos, não é? E aí a trajetória, porque eu cheguei em Angélica em 1976 e eu fui fazer o que eu sabia fazer, né? Eu tinha 11, 12 anos de idade, 12 anos, eu fui vender picolé. Na época não tinha carrinho, a caixa de isopor. Você ia lá, comprava picolé e ia vender na rua. Isso, e aí eu fui trabalhar, ganhei uma promoção, fui trabalhar na sorveteria e aprendi a fazer o sorvete, fazer o picolé. E aí tem um fato, Felipe, muito curioso, que na verdade foi a grande virada da minha vida. Angélica se emancipa de Dourados. Okay. E na frente dessa sorveteria que eu trabalhava, tem um comício. Uma disputa acirrada, eram 3 candidatos, a primeira eleição do então criado município de Angélica, que se emancipou de Dourados. Você estava com quantos anos nessa época? Eu tinha 12 para 13 anos. Aí vem as eleições, o comício na frente da casa do meu cunhado, que havia nos trazido de Goiás, e na frente dessa sorveteria. Eu trabalhando no balcão, um movimento danado, as pessoas ali, e o locutor desse comício era um professor meu de português chamado João Linhares, que mora aqui em Dourados, tem um filho promotor em Dourados chamado João Linhares Filho. E o professor João Linhares anunciava as pessoas para falar, né? Os candidatos a vereadores, o candidato a prefeito, e eu ouvi aquilo e disse, me senti encorajado, eu também vou falar. E saí do balcão, muito curioso, porque o dono do bar disse que num determinado momento olhou, não me viu mais, e eu fui no caminhão e disse, professor, eu gostaria de falar. E o professor João Linhares anunciou, vamos ouvir José Carlos Barbosa, aluno do 5º ano, não é? E eu fiz meu primeiro discurso. Você lembra o que você falou? Olha, eu pedi voto para aquele candidato, entendendo que ele tinha as melhores qualidades, só que tinha um detalhe. O meu cunhado apoiava o outro candidato. Então, obviamente, cheguei em casa, minha mãe estava furiosa, porque entendeu que era uma afronta, mas naquela noite, o Edilberto, que era o candidato, disse, se eu ganhar as eleições, vai ser meu primeiro funcionário. E ele ganhou as eleições. Em 1977, eu com 13 anos de idade, eu fui para a prefeitura. E ali foi uma grande virada. O dia que eu cheguei na prefeitura, o mandato iniciava em março de 77,
tinha um cimento fresco na porta da prefeitura. Eu olhei e disse, vou ser prefeito. E calculei o ano que poderia ser. 77, somando pela idade, tinha que ter 21 anos, a maioridade. Pelo período eleitoral, dava 1988. E eu escrevi com palito de fósforo. Lá em Angélica, as pessoas não me chamam de Barbosinha, lá é Zé Carlinhos, lá no Vale do Ivinhema. E eu escrevi Zé Carlinhos /88. Né? E aí, o tempo passou, terminei o ensino médio, trabalhando na prefeitura de Angélica. Você fazia o que na prefeitura? Olha, eu iniciei como office boy. A primeira bicicleta, a primeira garrafa de café, as primeiras xícaras da prefeitura, foi eu que comprei. E aí eu fui galgando, eu comecei a trabalhar na contabilidade, na tesouraria. Eu aprendi a fazer balancete, a fazer balanço, ordem de pagamento, nota de empenho. Essa experiência de crescer dentro de uma prefeitura me ajudou demais nas funções que eu abracei posteriormente. E aí, né, o tempo passou, terminei o ensino médio, faço o vestibular, queria ser advogado, né? Na época só tinha o curso de Direito na FUCMAT, em Campo Grande, e na Socigram, hoje Unigran, em Dourados. Fui para Dourados, fiz o vestibular, extremamente concorrido, porque era apenas uma turma do curso de Direito, né? Então um período, isso lá em 1982, né? Quando eu fiz o meu vestibular, fui aprovado, mudei para Dourados, fui trabalhar de caixa do Bradesco, né? Da agência do Bradesco em Dourados, e me formei em 1986, aí bacharel em Direito, advogado. Pagava, né, na época a faculdade? Sim, pagava e trabalhava. Né? Eu trabalhava no Banco Bradesco num tempo em que o banco esfolava o couro dos seus funcionários, né? Porque a gente chegava muito cedo, saía muito tarde. E estudava à noite. E estudava à noite. E naquele momento da faculdade, havia um sonho, uma perspectiva, ou você tinha esquecido aquele desejo lá de Angélica de ser prefeito? Olha, naquele momento o entusiasmo era em ser advogado. Porque eu imagino. Sim, fui presidente do diretório acadêmico, tomei uma decisão de sair do banco para estagiar com um grande advogado, um grande criminalista chamado Lauro Machado, o melhor na tribuna do júri que eu vi até hoje, e ele me dava a oportunidade, ainda estagiar, sem estar formado, de auxiliá-lo no júri. E eu comecei a fazer júris junto com ele, e aí isso foi criando aquele entusiasmo da advocacia. E aquela questão de prefeito, ficou latente, guardada. Ficou latente. Passou um período, né? Me formei advogado, já advogando em Dourados, numa trajetória que se encaminhava muito bem. Um grupo político me procura no final de 1987, me indagando se eu não voltaria para Angélica. Esse grupo era de Angélica? De Angélica. Porque você ia lá, né? Sua família estava lá. Sim, minha família, minhas irmãs. Você ia visitar lá. Isso. E aí a minha mãe já tinha falecido. A minha mãe faleceu quando eu tinha 13, 14 anos, né? Quando ela faleceu. Eu retornar, porque tinha minhas irmãs em Angélica. Esse grupo me procura e diz, você não disputa as eleições? E eu disse, como que está lá? Aí eles me passaram e disseram, olha, se unir partido A, B e C, eu volto. Você nunca tinha ainda avançado nesse viés político no tocante a como funcionava a questão partidária, ou dentro de um viés, e quando eu falo mais político, exatamente não de gestão política, mas de jogo de xadrez. Porque você nunca tinha se candidatado a nada ainda. Não, e não tinha nenhum envolvimento com a política local. Eu acompanhava, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu estava envolvido na política estudantil, era presidente do diretório acadêmico da minha universidade, né? Participava aqui muito com Campo Grande, aqui também na época da FUCMAT, participávamos dos encontros nacional de estudante de direito, período de redemocratização, uma luta ferrenha pela redemocratização do país. Nessa época, finalizando a faculdade, você ainda não era casado ou tinha filhos? Não era casado, não tinha filhos, né? Você já estava tranquilo para ainda tomar as decisões? Para tomar as decisões, muito tranquilo. Inclusive, eu tive a perspectiva de fazer um mestrado à época, né, no Mackenzie, São Paulo. Inclusive, ganhei uma bolsa do Roque Antônio Carrasa, que era o papa do direito tributário, mas eu tinha uma imensa dificuldade, porque era questão, ele disse, olha, a bolsa eu consigo, mas eu não tenho como te manter. Você tem que ir lá, você né? tem que se Então, bancar. tinha que trabalhar, continuei em Dourados, e aí acabei, depois desse grupo político, me volta depois e diz, olha, os partidos lá em Angélica se reúnem. Acabei tomando a decisão de retornar para Angélica, e numa eleição extremamente difícil, porque contra a máquina municipal, contra a máquina estadual, de 9 vereadores, apenas um me apoiou, né? Tive uma trajetória, uma jornada, naquela época era um período intenso
de campanha, né, acabei... Quantos habitantes né? tinha Angélica? Angélica tinha naquele período 13 12 mil mil. habitantes. A sua primeira experiência política, portanto, de eleição, acaba sendo num pequeno município, ainda que era a sua casa, literalmente, porque você não apenas mudou para lá, mas era onde você cresceu, pelo menos dos 11 anos para frente. Aquela grande experiência que você já compartilhou aqui. Nessa primeira experiência política, você teve algum viés de é isso que eu quero? Ou você falou, ok, vou apenas fazer um teste, vamos ver como é que funciona? Não, eu via perspectiva, mas obviamente que você com 23 anos de idade, quando eu disputei as eleições, você não traça esse perfil de perspectiva de continuidade, até porque você não sabe se vai ganhar as eleições, Mas né? você já com 11, 12 anos já pensava, Já pensava, não. já anotava lá no... Aquilo permaneceu, e quando eu tomei a decisão de disputar as eleições, virou uma romaria na prefeitura para as pessoas olharem, porque eu dizia que quando eu tinha, há 11 anos atrás, quando eu tinha Ainda 13 tava anos, lá? né, Ainda- 12 anos, eu escrevi. Ainda estava escrito? Estava escrito, né? E começou a virar uma romaria, aí botava um tapete em cima, e aí depois, no final, a prefeita mandou retirar, porque aquilo, um Era passava quase para o uma outro. profecia, né? Então... Claro, Aham. né? Então aquilo, inclusive, me fortaleceu muito na tomada de decisão. Não é uma decisão que veio da minha cabeça agora. Não, e Essa era a foi ideia. assim, uma decisão, uma eleição histórica, porque sem recursos financeiros, sem estrutura, aquela população acreditou que um jovem, um menino de 23 anos, que havia crescido lá em Angélica, pudesse administrar a cidade. E ganhei as eleições com 23 anos, né, até hoje, o mais jovem prefeito do Mato Grosso do Sul. Não teve ninguém mais novo do que eu a administrar uma cidade. E eu assumi aquilo, Felipe, com muita responsabilidade. Eu entendia que eu não podia falhar. Aquela compreensão, daquela confiança daquela comunidade em dar, né? Porque eu era chamado de menino de creche, de guri, que eu não tinha maturidade suficiente para poder administrar o município. Eu recebi aquilo com muita responsabilidade e acho que foi uma experiência extremamente exitosa, porque na época não tinha reeleição, mas eu elegi o meu sucessor ao findar dos meus 4 anos de mandato, né? Eu entreguei o município para o meu sucessor. E, assim, nas minhas eleições depois de deputado estadual, eu sempre fui o deputado mais votado de Angélica, que significa que, mesmo tendo saído de Angélica há muitos anos, aquela população ainda, né, acredita e tem um apreço pelo trabalho que nós realizamos. Eu imagino que nessas eleições, como você acabou de dizer, para deputado estadual, quando sai a lista dos municípios, um dos que para você é muito importante olhar é quantos votos eu tive em Angélica. Né? Sem Para dúvida nenhuma, saber... sem dúvida nenhuma. Eu moro em Dourados há muitos anos. Eu retornei para Dourados em 1997, né? Aí já com a minha esposa, com a Maristela, que é médica, né? Trabalhou em saúde pública há 30 anos, foi médica em Angélica, a conheci trabalhando como médica de saúde pública no município de Angélica. Mesmo estando em Dourados em 1997, as pessoas, quer dizer, as minhas raízes, né? Você me fez essa pergunta. Eu acho que a vida de dificuldade, todas essas experiências são raízes que nos fortalecem muito. Então, em todas as vivências, todas as minhas experiências, essas dificuldades, entender e compreender o outro. Não é? Porque quando eu vejo uma pessoa, o meu mandato é um mandato muito popular. Por onde eu passei é de diálogo com as pessoas, de reconhecer as pessoas, de ouvir as pessoas, de buscar atender as pessoas. Às vezes as pessoas dizem para mim, olha, isso não é função de vice-governador, mas eu não posso. Alguém que chega para mim e diz, olha, eu estou com uma criança que precisa de uma internação, eu estou numa situação desta natureza e você, não é que a gente consiga atender tudo, mas eu não consigo, não ficar acomodado, aquilo me incomoda se eu não criar uma possibilidade de poder ouvir aquela pessoa e buscar uma solução. Eu acho que toda essa raiz, ela me fortalece, não é? Inclusive para as dificuldades que os cargos nos impõem. Né? Quanto maior a função, maior a responsabilidade. Quando você finaliza essa gestão como prefeito de Angélica, você consegue ainda ter uma perspectiva sobre futuro, ou no tocante à política, ou você naquele momento fala, ok, foi uma boa experiência, vou advogar? Não, aí tem um fato muito importante. Eu disputei, fui eleito prefeito, elegi o sucessor, e 4 anos depois eu disputo a eleição. Ali foi uma fronteira. Porque quando eu disputei essa eleição, eu sabia da dificuldade. Meu sucessor tinha ido muito mal.
E eu disputei as eleições sabendo do risco. De Angélica. De Angélica. Para voltar. Para voltar. Quando eu disputei as eleições, ali para mim era uma fronteira. Se eu ganhar as eleições, definitivamente eu estou na política. Se eu perder as eleições, eu definitivamente estou fora da política e vou cuidar da minha vida. Perdi as eleições em Angélica. E aí foi quando eu retornei para Dourados. E aí me dedicar à advocacia. Aí lecionei no curso de Direito da Unigran, fiz um mestrado na Universidade de Brasília, né, na área de concentração de Direito Constitucional, e não tinha mais pretensão de retornar para o universo político. A advocacia caminhava bem, né, lecionando na universidade, depois passei num concurso da UFGD, eu sou professor concursado da Universidade Federal, não tinha mais esse sonho, essa pretensão, quando o André assume o governo. Meu velho companheiro político, né, quando eu fui prefeito de Angélica, o André estava no seu primeiro mandato de deputado estadual, e ali nasceu uma grande amizade. Quando o Murilo, vice-governador, eu tive um papel importante na escolha do Murilo como vice-governador do André, naquela eleição, vem o convite para que eu assumisse a presidência da empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul. Uma empresa que vivia uma dificuldade muito grande, e a ideia do governo... Sanesu, né? Sanesu, era juntar os cacos da Sanesu para poder vender, e quando eu recebi esse convite, eu disse, governador, eu não sou engenheiro, eu não tenho a mínima noção do que é essa questão de saneamento, né? E o senhor vai me mandar para uma empresa de saneamento, não tem a mínima chance de fazer isso. Não, lá eu preciso de um gestor, de um administrador. Por que você aceitou? Pelo desafio. A minha vida é permeada por desafios. Se você pegar a minha trajetória, eu não sou uma pessoa acomodada, muito pelo contrário, eu não gosto da mesmice, eu estou sempre buscando horizontes novos. E quando surgiu essa oportunidade de ver uma empresa pujante, mas que naquele momento caminhava para a dissolução, perdendo sistemas, perdendo municípios, né, eu aceitei o desafio de vir para a Sanesu, e aí o governador me disse, olha, vai lá, junta os cacos e nós vamos vender depois. Disse, governador, mas se tiver jeito... Privatizar. Privatizar. Vamos arrumar a empresa para privatizar. Mas se tiver jeito. Eu disse, porque eu não vou ir lá realizar um trabalho para o senhor depois entregar isso. Não, aí a gente repensa. E aí eu fui para a Sanesu. Foi um grande objetivo de gestão ali. Um grande objetivo de gestão. Encontrei uma equipe extraordinária de pessoas apaixonadas por aquilo que faz. Quem lida com saneamento, eu dizia muito, quem lida com água, com coleta, tratamento de esgoto, tem vocação para a vida. Porque você entra na casa das pessoas com água, né? E eu encontrei uma equipe extraordinária e o meu papel era liderar a equipe. E aí a experiência de prefeito aos 23 anos, né, de liderar uma gestão, uma administração, ela foi muito importante, porque de uma empresa quebrada, transformamos a Sanesu numa das maiores e melhores companhias de saneamento do país. Quando você fala quebrada, dava negativo? Como é que era? Sim, balanço negativo. Se você pegar o histórico da Sanesu antes de 2007, ela só registrava balanço negativo. E qual que era o gargalo que você tinha tido a percepção nessa época? O gargalo era falta de eficiência na gestão. Como Gasto assim? Desmedidos, muitos veículos, falta de gestão, falta de administração. O dinheiro era mal gasto. Mal gasto. Na verdade, o equilíbrio ele se dá entre receita e despesa. Qualidade do gasto, eficiência no gasto. Não é? Sem você penalizar o consumidor, porque nós não fizemos isso ao longo dos 7 anos e 3 meses que eu fiquei na Sanesu. A empresa ganhou 2 páginas da revista Exame, ela saiu na Isto é Dinheiro, prêmios internacionais, prêmios nacionais, e com isso eu pude ter a oportunidade de ser presidente da ESB, Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, que agrega todas as companhias estaduais do país, inclusive as gigantes, Sabesp de São Paulo, Copasa de Minas, SEDAI do Rio de Janeiro. Eles escolhem entre presidentes ou dirigentes de empresas governamentais para que seja o presidente empresas nacional? Governamentais. O meu antecessor era do Paraná, Estênio Jacob, meu querido amigo, né? E na época, aliás, o meu antecessor era da Bahia, tinha sido secretário nacional de saneamento, ia à reeleição e eu lancei uma chapa de oposição. A eleição foi no estado de Alagoas, né, na capital de Alagoas, e eu disputei e fui eleito com uma votação expressiva dos presidentes, com o apoio da Sabesp, da Copasa. Agora, foi a primeira vez que o senhor fica dentro de uma gestão de uma empresa pública, porque foi, claro, prefeito, mas a questão de
prefeitura dentro de um caixa do tamanho de Angélica, eu imagino que um caixa de uma Sanesul é uma realidade muito maior e também a despesa de uma Sanesul a nível de estado é algo muito maior. Foram 4 anos ali na Sanesul? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Praticamente os 2 governos, André. Eu me afastei da Sanesul para disputar o mandato de deputado estadual. Foi quando eu me elegi a primeira vez deputado estadual. Uma experiência extremamente exitosa. Foi quando a Sanesul passou a ter sua casa própria, a sede da Sanesul era num prédio alugado de Euclides da Cunha, né? Adquirimos aquele antigo colégio Avantgarde, próximo ao shopping, hoje é a sede da Sanesul, e uma reestruturação completa no interior. Se você conversar com um funcionário da Sanesul, da velha guarda, ele vai dizer que nesse período foi a grande virada de chave da Sanesul, de uma empresa quebrada para uma empresa sustentável. E avanço extraordinário no saneamento. Eu posso citar para você, por exemplo, uma cidade emblemática, Corumbá. 2007, Corumbá tinha problema seríssimo de abastecimento de água e 0 de coleta e tratamento de esgoto. A nossa pérola do Pantanal não tinha coleta e tratamento de esgoto. O esgoto de Corumbá, e lá a fossa não tem permeabilidade, o esgoto era mandado pelas galerias de águas pluviais, jogada no rio Paraguai, e Ladário, que está a jusante, a água coletada é a água do rio Paraguai, assim como Corumbá, abastecida pela água do rio Paraguai. Então, precisava de dar uma grande virada. Hoje, para você ter uma ideia, fruto de nosso trabalho, da equipe da Sanesul, nós construímos 2 estações de tratamento de esgoto, a Eto Maria Leite, a Eto Olaria, duplicamos a adutora do Rio Paraguai, uma nova estação de tratamento de água, e hoje Corumbá tem uma realidade completamente diferente, assim como Mato Grosso do Sul deve ser o primeiro estado da federação a ter universalidade do serviço de coleta e tratamento de esgoto. Isso, no contexto nacional, é um fato assim relevante e importante. Eu não tenho dúvida nenhuma, Felipe, que deve-se muito a esse tempo, esse essa tempo, gestão. né? E o plantio, a boa semeadura nós Claro, fizemos nesse até período. porque se você ali estava plantando, ele que começou a colher algumas coisas do começo da gestão, mas no final arrumou. E no final você trouxe para o Dr. André e ele disse, não vamos mais vender? Aí nós enfrentamos um desafio, porque num determinado momento, quando aquela avinha feia, não é, se transformou num belo cisne, né? Não é? Aí o governo, num determinado momento, pensou em vender, e aí eu me posicionei, Você foi contra? fortemente naquele momento, Por porque quê? eu entendia que entregar esse patrimônio que pertencia ao povo do Mato Grosso do Sul, serviço de saneamento, nós temos alguns serviços vitais. Eu não sou contra a privatização. Eu acho que o modelo da Sanesul de PPP, parceria público-privada, ela é um modelo bem sucedido. Você traz o investidor privado, ele coloca o recurso, mas a gestão, a administração de serviço estratégico, eu penso que deve ficar na mão do Estado. Mas você não vê uma preocupação, porque você olha como estava a gestão antes de você entrar na gestão. Era uma gestão ruim, tá? Independentemente de quem era uma gestão ruim. Você fala sobre o seu período de gestão como um bom período de gestão. Só que a gente não sabe quem vem amanhã, ou quem vem depois de amanhã. Porque assim como um patinho feio pode virar algo bonito, mal gerido, pode voltar a se tornar algo feio. Tudo vai depender de quem é o gestor no momento, nesse período. Isso não é preocupante? Você faz um negócio tão bonito pensando, agora vou voltar a dar nas mãos de um gestor que talvez seja um mau gestor? Mas aí a necessidade que o eleitor preste atenção nas escolhas. É porque a gente não sabe quem vai Sim, ser, né? mas tudo bem, você tem um perfil. É. Qual é o perfil do prefeito? Qual é o perfil do governador? É perfil técnico? É perfil de gestor? Eu, quando aceitei o desafio de ser vice do Riedel, o Riedel tinha 3% das pesquisas. É. E por que eu tomei essa decisão? Porque eu tinha sido secretário junto com o Riedel e eu tinha absoluta convicção Sempre muito de técnico. que se o Riedel fosse governador do Mato Grosso do Sul, nós teríamos um governador diferenciado. E o que ele está fazendo no governo demonstra exatamente isso. Um perfil técnico, um perfil de gestão extremamente aguçado, um olhar de desenvolvimento, entende que o maior programa social que o Estado pode realizar é pela geração de emprego, mas com um olhar social intenso. Não é aquele desenvolvimento que se volta apenas para os números, mas é o olhar do ambiental, não é? O Riedel é biólogo. Não é? Então, quando a gente olha esse perfil, e aí eu acho que o eleitor está mudando, é menos populismo e mais qualidade. Porque quando você tem uma pessoa técnica, ele escolhe bons técnicos para assessorá-lo. Aquele que não tem perfil de gestor não sabe escolher. As escolhas dele, normalmente, para auxiliar é mal sucedido. Você diz que
Toda a cara do governo é reflexo do líder que tiver. Sem dúvida nenhuma, em qualquer aspecto. Quando você vai numa empresa, uma empresa bem-sucedida, ela é fruto de liderança, e aí você diz, bom, mas não é o Felipe que está fazendo, é as pessoas que cercam ele. Mas quem escolheu essas pessoas que te cercam? Foi você. Então isso é fruto de conhecimento, de liderança, de experiência, de empatia. De olhar para outra pessoa e dizer, essa pessoa tem qualidade. Foi isso que eu fiz na Sanesul. A diretoria que eu formei na Sanesul foi 100% de funcionário de carreira. Aqueles mesmos funcionários que estavam na empresa quebrada foram os mesmos funcionários que transformaram. Você falou, são esses aqui que a gente tem, vamos trabalhar com o que tem na mão. Isso, exatamente. Eu acho que a capacidade do líder, né, de liderar, ela também se aperfeiçoa na qualidade das suas escolhas. E por que sair de um cargo do executivo e, de repente, considerar um cargo no poder legislativo, dali em diante? Acho que vivenciar a experiência. Como na minha primeira eleição que eu votei, eu já fui eleito para ser chefe do Executivo Municipal, prefeito, eu tinha vontade de ter experiência do parlamento. E você não quis ir para vereador? Pensar em algo como alguns que, quando vão entrar na política, talvez pensam em entrar mais baixo? Vou usar talvez essa expressão. Quando eu iniciei o processo de campanha eleitoral, muita gente chegou para mim e disse, olha, você não tem a mínima chance de ser prefeito. Começa como vereador e depois de vereador você pode ser prefeito. Porque em tese né? existe uma escada, né? Sim, existe, só que aí é a questão de cortar as asas. Eu dizia isso muito para os meus alunos, né? Você, às vezes, no ambiente da universidade, você convive com alunos extraordinários, águias que poderiam estar voando, né, alto, e essas pessoas, elas se limitam. Né? Aquela fábula da águia e a galinha, de uma águia que foi criada, né, como galinha, e ela não entendia, não compreendia a força que ela tinha. E, às vezes, o emprego público, às vezes, uma função, ela limita grandes capacidades, porque ela cria a ilusão de que você está com a sua vida resolvida naquele tamanho. Você vê como uma autossabotagem. Autossabotagem, você tem um potencial muito maior. Não é? E eu sempre procurei buscar viver experiência até pelo aprendizado. Mas como distinguir uma autossabotagem de alguém que está, eu vou usar uma expressão bem popular, viajando na maionese? Porque simplesmente alguém que nunca entrou numa carreira política, de repente querer se candidatar para governador, vou ir bem além. É algo que, logicamente, falou, você está entrando agora, de repente você quer entrar como governador. Você está entrando agora, eu entrevistei aqui a senadora Soraya, é algo muito atípico, alguém que nunca teve uma carreira política, de repente entrar como senador. Normalmente existe um caminho político. Como distinguir o que é uma autossabotagem do que de fato é ousadia demais? Olha, primeiro você precisa de acreditar no seu potencial. Segundo, capacidade de recuperação. Porque, eventualmente, pode ter um revés. Uhum. E aí reside, no meu entender, o grande segredo da vida. Né? Quando você me pergunta da minha trajetória, isso me fortaleceu muito. Para as vitórias e para as derrotas. Porque não significa que você... O nosso atual presidente, ele disputou 4 vezes antes de ser eleito presidente da República. Mas devia ser um sonho. E ele acreditou nesse sonho. E muitas vezes as pessoas interrompem os sonhos. Tem, por exemplo, aquele que se forma e quer ser juiz. E ele desiste no 2º e 3º concurso. Ele começa a duvidar da sua potencialidade. O exame da ordem. Às vezes eu encontro ex-alunos, né, da UFGD, não da UFGD, porque a UFGD, normalmente, esses alunos... Lá passava. Passava. Né, mas encontro ex-alunos e diz, você fez o exame da ordem? Não fiz, eu desisti. Né? Porque ele duvida do seu potencial. Eu acho que o grande segredo da vida não está porque eu vou disputar uma eleição e eu perdi essa eleição que eu tenho que desistir, se isso é um sonho. Se você acredita no seu sonho. Né? Agora, lógico, tem pessoas que aí sim ele escorrega, como a expressão que você utilizou na maionese, porque ele não dimensiona a capacidade aonde ele vai reunir força suficiente para chegar naquele projeto. Eu, para mim poder projetar e iniciar uma luta, eu preciso de olhar no fim do túnel uma oportunidade. E você, então, enxergar essa oportunidade. O senhor considera, então, falar, vou tentar agora nesse novo viés. Alguém te deu essa ideia, te apoiou? Porque, de fato, você já estava lá com contato direto com o governador, com certeza já tinha, diante da posição, um relacionamento contínuo com muitas autoridades políticas, e, de repente, você finaliza ali nesse mandato do Dr. André Putinelli e diz, agora eu vou entrar na área legislativa. Como foi isso?
Eu acho que foi uma construção muito importante, primeiro com os funcionários da Sanesul. Eu sabia que aonde existia uma Sanesul, ali eu teria um Votos. guerreiro, eu teria um cabo eleitoral, uma pessoa, na verdade não seria um cabo, um general eleitoral para pedir voto. Fruto de construção. Interessante. A vida é semeadura, é Interessante. construção. Se eu não tenho semeadura, não adianta eu plantar limão e querer colher laranja. Foi estratégico. Estratégico, semeadura. Se você tem um trabalho de semeadura, num determinado momento da sua vida, às vezes não naquele tempo, e aí tem o tempo nosso e o tempo de Deus, você não colhe naquele momento, mas a posterior. Semear. Por isso que eu digo, você que constrói no ambiente de trabalho, amizade, qual é o maior patrimônio que eu acumulo, por exemplo, nas minhas trajetórias? Não é? São os amigos que eu conquistei ao longo da jornada. E esses amigos são aqueles que te sustentam. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito e que eu utilizo, eu digo, se eu cheguei até aqui, eu cheguei porque eu fui transportado por ombros de gigantes. São pessoas que ao longo da minha trajetória, se eu pego, por exemplo, quando eu vendia coxinha, em Angélica não, em Itaguaçu, no pequeno Itaguaçu, tinha uma senhora chamada Sônia. Ela tinha uma loja de tecidos. Todos os dias ela comprava 3 coxinhas. E para mim, menino, eu acreditava que ela gostava demais daquela coxinha para comprar 3 todos os dias. Depois que eu cresci, e cada vez que eu volto, eu a visito, porque aquilo era um gesto para ajudar um menino, uma criança que estava trabalhando. Então, todas essas pessoas, ao longo da minha trajetória, né, de prefeito de Angélica aos 23 anos, daquele que me deu emprego como sorveteiro, né, o Zé 30 que faleceu de Covid. Todas essas pessoas, meus companheiros da Sanesul, a experiência que eu vivi na segurança pública, na experiência extraordinária, convivendo com anjos sem asas, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, né, o pessoal do Detran, a equipe que compõe a segurança pública, os que cumprem as medidas socioeducativas, todas essas experiências é que me moldaram para ser o que eu sou hoje. Então, isso é fruto não de um esforço individual, mas dessa construção coletiva de pessoas que me projetaram e colocaram em lugar que eu jamais conseguiria chegar sozinho, se eu estivesse caminhando sozinho. Então, eu acho que a vida da gente, essa é a grande lição. Quando eu conversava com os meus alunos e ele falava da experiência, eu dizia, ninguém chega aonde você chega se você não tiver construção. Pode ter sorte em determinado momento. Às vezes a pessoa fala isso, teve sorte, mas a sorte ela vem acompanhada de trabalho. E quando é só sorte, ela é de curta duração. É verdade. Ela se interrompe. Você pode, em determinado momento, tomar uma decisão e mesmo assim aí vem um grande problema. Porque quando eu tomo uma decisão política, eu nunca disputei uma eleição, e eu escolho um cargo, e eu chego àquele cargo, não tenha dúvida nenhuma que você foi no ombro. Por exemplo, o efeito fenômeno Bolsonaro. Quantos deputados, quantos senadores, quantas pessoas chegaram pelo simples fato de dizer eu sou Bolsonaro? Muitos renegaram, não reconheceram isso. E acharam que aquele momento, aquele voto pertencia a ele. E aí, meu amigo, a ruptura a partir desse momento, porque o eleitor está te observando. Quando eu consigo ter essa condição de dividir, não é? De usar, de conjugar o verbo, não é? No singular, é nós, e aí por onde eu passei, você nunca vai dizer, eu na Sanesul eu fiz isso. Não, nós fizemos. Na Secretaria de Segurança Pública, minha primeira conversa, imagina eu chegando na secretaria para conversar com um coronel, comandante da Polícia Militar, com um delegado-geral da Polícia Civil, que é um delegado de carreira, não é? E vou ensinar eles. Não, a minha missão aqui é auxiliá-los a vocês fazer o melhor de vocês. E juntos, aí sim, nós vamos construir um caminho. Sabe que avançando nesse legislativo, uma grande surpresa... e na verdade é até uma pergunta, se foi uma grande surpresa quando você ganhou na primeira, eu vou usar a expressão primeira tentativa, tá bem? Porque normalmente a gente conhece deputados, você deu o exemplo do atual presidente que tentou 1, 2, 3 vezes. Nós temos o próprio Reinaldo Azambuja, que foi nosso governador, quando ele veio para prefeito, ele perdeu.
E O depois Gerson, claro, nosso presidente da Assembleia o Legislativa, Gerson a primeira Claro, eleição, a primeira ele não se eleição, elegeu. não se elegeu. O que não é algo atípico dentro do mundo político, nós vemos pessoas que, talvez na primeira ou na segunda vez, não alcançam o mérito do cargo que estavam buscando, mas talvez a eleição coloque essa pessoa num destaque para que ela possa ser visto e relembrado por um próximo momento de uma próxima eleição. Logicamente, o senhor muito mais do que eu sabe como funciona este jogo estratégico. Mas ali, de primeira, como deputado estadual, você é eleito. Foi uma surpresa? Não, eu tinha a perspectiva Você da eleição. concorreu para ganhar. Sim, eu concorri. Normalmente, eu sou muito positivo. Eu acredito, porque se você inicia um projeto acreditando que ele não vai dar certo, fatalmente ele não dará. Então, o pensamento positivo, a energia positiva, canalizar os esforços para um resultado, no meu entender, é fundamental. A mente ela tem uma capacidade poderosa. Se eu penso negativo, o negativo vem. Se eu penso positivo, o positivo vem. E eu preciso de trabalhar porque as forças conspiram para aquilo que você pensa. Então, eu não posso entrar num projeto político acreditando que ele vai dar errado. Quando eu tomei a decisão de ser vice, quando o Rido estava lá, pequenininho nas pesquisas, eu olhava para o horizonte e eu enxergava. Certeza você não tem, mas você precisa de acreditar, porque se você não acredita, não faça. Intuitivamente, todos nós temos isso. O sexto sentido, a intuição, o anjo da guarda. Eu posso fazer várias leituras. E tem aquela voz que te diz, não faça. Uhum. E aí você insiste. E quando você insiste, inexoravelmente, pode dar errado ou às vezes vai dar errado. O senhor acredita muito nessa percepção Napoleão Hill de o segredo, ou perspectiva de o segredo de primeiro minha mente tem que estar lá para depois eu ir alcançá-la? Em tudo na vida. Imagina você, como advogado, conversar com o seu cliente, se você não passar confiança para ele de que você vai dar o seu melhor para defender. Um médico vai operar um paciente achando que já vai dar errado. E que diz para o paciente que, olha, eu posso te operar, mas a chance de dar errado aqui é grande. Não é? Então, o engenheiro que vai construir sua casa e não te dá segurança que a casa não vai cair. Então, a confiança, ela é fundamental para quem lidera, não é? Um dos cargos mais, eu às vezes fico pensando se buscados ou não dentro do setor executivo, é o cargo de vice. Porque depende do governo, o vice tem trabalho para fazer, e depende do governo, o vice não tem trabalho para fazer. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, fora da Câmara, com algumas autoridades que foram vice em alguma posição, e algumas delas disseram, não consigo, não tem nada para eu fazer. Assim, é como primeira-dama, às vezes, dependendo do cenário. Mas eu tenho a percepção que no atual governo, do governador Riedel, o senhor tem ajudado e auxiliado bastante. Foi conversado isso previamente? Felipe, eu fui escolhido vice-governador no último minuto da prorrogação, não foi nem do segundo tempo. Eu já tinha homologado a minha candidatura a deputado estadual, eu já estava a caminho da convenção, não é? Para reunir todos os candidatos, meu time estava lá com a plaquinha de candidato, nenhum do time sabia. Quando eu fui chamado, eu já estava a caminho da convenção para retornar, para conversar, porque o vice, que seria o vice-governador, estava inelegível. Não tinha vice. Era a hora da convenção e não tinha vice. E precisava colocar alguém. Se eu fosse uma pessoa vaidosa, eu tinha uma eleição de deputado estadual muito bem encaminhada. Sim. Né? Já eram quantos mandatos antes? Era o segundo, eu caminhava para o terceiro mandato. Mas numa eleição muito bem preparada. Né? Eu estava muito seguro da minha eleição. Né? Eu acredito que iria melhorar muito a minha votação em Dourados. Então, e os municípios, né, onde Vale do Iviema, Grande Dourados, outras regiões que eu havia prospectado. Quando veio o convite. E aí entra as decisões na vida da gente. Não é? Eu liguei para a minha esposa, foi avisada que eu seria vice pelo WhatsApp que eu liguei, ela estava no mercado, não atendeu. Como assim? Como é que foi? Porque estava assim, quando eu voltei na sede, me ligou o Sérgio Paulo me ligou. Tá. Eu preciso falar com você. Eu disse, olha, eu estou indo para a convenção. Falei, não, mas eu preciso. Falei, vem na convenção, nos encontramos aqui. Falei, não é urgente, onde você está? Falei, estou passando pelo shopping. Falei, volta aqui no PP, porque está a Tereza, o Riedel, o Reinaldo está aguardando na governadoria e é urgente. Quando eu retornei... Você já imaginava? Aí eu imaginava.
que algo estava muito sério, estava ocorrendo. Quando eu cheguei, o Sérgio pediu, na verdade, para Tereza e o Rido, porque eu acho que ele achava constrangedor eu dizer não na frente dos dois, e foi uma decisão, assim, muito rápida. Foi uma decisão, assim, primeiro, aí entra o diferencial. Quando você me pergunta do papel do vice. Quando você é vice de um governador ou de um agente político que tem brilho próprio, como é o caso do Rido, ele não tem preocupação que as pessoas ao lado possam brilhar. Quando essa pessoa ela não tem brilho, ela sufoca. Porque, na verdade, aí é uma questão de confiança. O Rido eu tenho absoluta confiança que ele pode deixar o governo, que ele pode viajar e que o Estado vai continuar caminhando sem pirotecnia, sem sobressalto, sem o vice querer fazer algo que não seja da rotina do Estado. Tem uma equipe técnica extremamente competente, né? E ele sabe que eu não tomarei nenhuma decisão, né? Sem consultá-lo, sem dialogar, se algo for relevante a ponto de que eu tenha dúvida da decisão que deva ser tomada. Então, assim, a relação é de absoluta confiança. E eu digo para você hoje que eu me sinto um vice privilegiado. Privilegiado de ter um governador do porte do Eduardo Rido. A dimensão que o Rido hoje dá ao Mato Grosso do Sul, ela sai das fronteiras do Brasil para o mundo. O mundo olha hoje para o Mato Grosso do Sul com olhos diferenciados. E eu sei da minha função. A minha função é ser vice. É ajudar o governador a fazer o melhor governo da história. Porque ele estando bem, eu também vou estar bem junto. Não é querer ocupar a função dele. Eu quero ser o vice-governador e quero que ele continue governador e governando bem o Estado. No diálogo entre vocês, como não existe uma normativa clara, eu imagino que é um acordo mútuo entre partes. Qual é o acordo da sua atribuição? Assim, tem assim, ó, porque eu lembro que na época da eleição, isso o senhor já até comentou, no momento de eleição, fala, você foca naqueles municípios, eu foco aqui na capital, a gente organiza, existe uma estratégia conjunta. Mas agora que já foi eleito, existe um cenário de execução. E assim como o governador, ele de fato ele toma decisões administrativas, mas ele tem uma equipe muito boa e uma equipe muito grande. Hoje, essencialmente, qual acaba sendo a sua atribuição no diálogo entre vocês? Ajudar o governo. Onde tem problema, o vice vai ajudar a resolver. São os problemas internos, né, na administração do próprio Estado, dos contratos de programas, né, que são assumidos pelos secretários, de crises circunstanciais que podem acontecer, como, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, né, da morte da nossa jornalista, um caso fatídico, a designação do governador para que eu possa, né, gerir, comandar, para poder, não é para poder punir, não é para buscar culpado, é para buscar caminhos de solução para melhorar a gestão. Nós precisamos de compreender aonde é que nós falhamos, aonde que nós erramos, enquanto Estado, enquanto instituição, né, os agentes envolvidos. Porque nesse momento agora é momento de cautela, é momento da gente compreender. Tem um problema, existiu uma falha. E aonde é que nós podemos buscar aperfeiçoar o processo para que falhas dessa natureza não aconteçam mais? Para que você tenha pessoas com empatia fazendo o acolhimento, para que a mulher, quando ela procura esse espaço, ela possa sentir acolhida, ela possa sentir encorajada a ir naquele ambiente denunciar o seu agressor e o agressor possa, não é, enfrentar as barras do tribunal, punido severamente quando ele transgredir essa norma. Então, a função do vice, ela é... O Rido, inclusive, ele conversou comigo algumas vezes. Ele me disse, olha, eu poderia mandar você para qualquer secretaria, né? Mas eu tenho medo de perder o meu vice. Por quê? Porque o que é muito comum, né? Porque o vice se tornar eu auxilio, mas eu, um secretário, você vai ficar engessado naquela pasta. Enquanto vice-governador, eu tenho... Por exemplo, eu já fui em várias agendas com o presidente em Brasília, representando o Estado, né? Representando, por exemplo, enquanto nós estivemos em Iquique para discutir, né, a rota bioceânica, eu estava lá representando o governo do Estado e assim, recebendo as autoridades. Por exemplo, em Dourados eu recebi, no sábado, um grupo de embaixadores alemães, de cônsules, de autoridades. Para falar sobre a questão indígena. Isso, para falar sobre a questão indígena, sobre a questão ambiental. Então, eu cumpro uma função de ajudar o governador. Agora, esse protagonismo não é do vice-governador, eu compartilho isso com a equipe e com o governador. Às vezes, Felipe, quando eu vou falar em eventos representando o governo, eu falo mais do Rido do que de mim, né? Porque eu penso que o governador, ele é a instituição que representa o Estado.
Quanto mais nós fortalecemos o nosso governador, quanto mais esse time trabalha em bloco para uma causa comum, quem ganha é o Estado, Sabe quem que ganha é o cidadão. essa sua frase me lembra as palavras de Jesus, que casa contra si não prospera. Né? Aqui, quando há uma divisão interna e dentro do mundo político, logicamente, o senhor já tem uma experiência em episódios que já visualizou isso acontecendo, que quando há uma divisão interna, todo mundo sai perdendo. Né? Agora, você, voltando à questão de quando você foi chamado para ser vice, foi uma decisão rápida. Teve que ser, não tinha muita opção. E, normalmente, decisões que o senhor toma, tirando essa específica, são decisões rápidas ou o senhor gosta de parar, pensar, às vezes não dá tempo. Esposa, às vezes não dá tempo. Aí não deu tempo, porque é interessante que eu estava a caminho da convenção já, sabendo que eu seria porque era uma vice. decisão muito séria, porque não vou me candidatar a deputado. Isso, mas foi uma decisão, eu tinha que tomar aquela decisão, não tinha tempo para pensar, para reunir grupo, para discutir, não tinha tempo para poder pedir. E no caminho... Deu medo? Estava indo. Olha, o medo faz parte. O medo nos dá cautela. Quando você tem medo, porque a inconsequência é a ausência do medo. Quando eu olho para um rio turbulento, eu preciso ter medo de pular naquelas águas, não é? Sim, mas aí talvez você não pule. Isso, exatamente. Mas nesse caso parece que Mas você teve aí medo e cautela. pulou mesmo assim. Não, nesse caso específico, você precisa de medir o tamanho do medo, não é? Porque senão você é inconsequente. Tem que dosar, e aí é fruto da experiência. Quando a ousadia, né, e o medo, eu consigo temperar isso. E essa eleição era uma eleição com grandes players no mercado. Sem dúvida nenhuma, é uma eleição. Pessoas de renome Claro, na nós política tínhamos ali local. nomes já consagrados na política, como nosso ex-governador André Putinelli, como nós tínhamos o próprio Marquinhos, né, prefeito da capital, o fenômeno ainda Bolsonaro muito latente, com a presença do deputado Contar, que era meu colega de Assembleia Legislativa, mas de outro lado um candidato que eu sabia do seu potencial e sabia que nós teríamos apoio da grande maioria expressiva dos prefeitos e dos vereadores do Estado. Eu sabia que a força política, no momento que ela abraçasse, né, ela não conferia certeza, mas uma grande possibilidade. Aí é você olhar para o horizonte e acreditar. Poderia dar errado? Eu disse isso para minha esposa. Quando a gente estava a caminho da convenção, a Tereza, nossa senadora, a Tereza já homologada a sua candidatura, ela vira assim: Barbosinha, você ligou para sua mulher? Eu falei, não avisei. Aí eu tentei ligar do caminho, o Rido, a Tereza. Ela não vai saber. Aí o que eu ligou, não atendeu, eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Né? Querida, para você não ficar sabendo pela imprensa, eu sou mais candidato a deputado estadual, sou candidato a vice-governador. E ela respondeu para mim assim numa mensagem: tá bom, querido. Foi assim. Foi assim que ela soube. Foi assim que ela soube e foi assim o nosso diálogo. Então, eu acho que assim, as coisas muito natural. Poderia ter dado errado. E aí é o seguinte, eu já tinha me preparado. O que eu disse na sua cabeça estava tudo já... Olha, eu acredito que nós vamos ganhar, mas pode dar errado. Se der errado, vamos fazer uma viagem em janeiro, fevereiro, porque a gente não viajava há muito tempo. Vou retornar para minhas aulas na UFGD, vou retornar para a advocacia, adoro ser advogado. Né? Adoro o ambiente de escritório, adoro mergulhar dentro do processo. E aí, Felipe, eu acho que é o grande segredo da vida. As pessoas me perguntam isso. A gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz. E dar o seu melhor. Eu fui engraxado. Para mim, a satisfação era olhar para o sapato brilhando. Né? Ali eu tinha uma franela para poder passar em cima, jogava uma aguinha, eu tinha as técnicas para fazer aquele sapato ficar brilhando. Então, ao longo da minha vida, eu acho que a dedicação, a busca, né, para você se aproximar do seu melhor, né? Perfeição é dom divino, não pertence a nós, mas a gente tem que buscar o nosso melhor. Fazer o melhor. Eu acho que esse é o fruto da experiência das pessoas que dão certo. Ser bem-sucedido é isso. É ser bom e melhor naquilo que você faz, independente do que você faça. Dentro desse período de candidatura e de eleição a vice-governador, de fato, havia uma percepção inicial de que haveria um segundo turno entre o Riedel, essa era uma grande percepção, era o que as próprias pesquisas indicavam, logo no finalzinho do primeiro turno, e o doutor André Putinelli, que era alguém que de fato tinha uma indicação. Como era para você, principalmente sabendo assim, tanto da intimidade que tinha com o doutor André, trabalhou com o doutor André, e agora você estava do outro lado. Como é isso? É fruto de escolha. Eu acho assim, a vida da gente tem que fazer escolha e lealdade. Quando eu fui convidado pelo governador Reinaldo, eu era deputado estadual,
durante o mandato para ser secretário de Justiça e Segurança Pública, embora não tivesse nenhuma obrigação de fazer, a primeira pessoa que eu procurei foi o André Putinelli. Doutor André, meu querido amigo. Fui lá falar com ele. André, recebi um convite assim, assim, assado. Eu gostaria de saber o que o senhor acha. Ele fez todo aquele rodeio, né? Zé, você é uma pessoa competente, é uma pasta difícil, mas você vai dar certo. Eu acho que você deveria assumir. O momento político é muito ruim para o político, você deveria. E eu fiz uma pergunta objetiva. Tá bom, doutor André. Vamos partir do pressuposto que eu aceite. Eu vou ser secretário do Reinaldo. O Reinaldo vai ser candidato à reeleição. E daí? E daí, ele pegou no meu braço. E daí, Zé, nós vamos estar todo mundo junto depois. Aí passou o tempo, veio a reeleição e foi falar comigo. Eu disse, governador, nós conversamos lá atrás. E aí entra uma outra coisa ao longo da vida. Fidelidade, lealdade. Se eu participo de um projeto político enquanto secretário, embora não tenha nenhum compromisso formal, eu me sinto moralmente obrigado àquele projeto porque eu participei dele. Não tinha lógica, por exemplo, eu, que fui secretário de Segurança Pública no governo Reinaldo, líder do Reinaldo na Assembleia Legislativa, não apoiá-lo no seu projeto. E aconselhei o André naquele momento a não tomar aquela decisão. Eu disse para ele, governador, espera um outro momento. O senhor sabe o que é a máquina, o que ela representa. Tivemos uma conversa muito franca. Tanto que há um respeito mútuo, uma amizade que se preserva até hoje. Porque a política, como na vida, é clareza. E as pessoas precisam de olhar para você, e aí, às vezes, o que o funcionário de uma empresa ele não compreende. A lealdade ao seu patrão é o fortalecimento da empresa. O fortalecimento da empresa é o fortalecimento da sua carreira, do seu salário. E, às vezes, eu vejo pessoa que não compreende isso. Lealdade. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Você fala sobre lealdade, sobre caminhos dentro de um cenário político. Se nós fôssemos do lado oposto, eu vou usar a expressão suicídio político, o que seria isso hoje? Como alguém poderia, erros que alguém poderia cometer e que dentro do mundo político seria um suicídio político se a pessoa realizasse atos como esse? Eu diria para você que o suicídio é você fugir da sua característica em razão da política. Como assim? Perder a eleição é consequência do resultado eleitoral. Isso faz parte do processo. Uhum. O que eu não posso perder é personalidade. O que eu não posso perder é aquilo que eu construí como o maior patrimônio da minha vida que transcende a política. Né? Eu não nasci político, eu não sou político, eu estou político. E vai passar. O sentimento da temporalidade de funções e de cargos, isso é fundamental para você fazer uma trajetória bem-sucedida. Eu preciso ter consciência de que, eu me lembro que um dos temas do vestibular do curso de Direito era assim, um dos temas era, quando fores martelo, lembre que já foste prego. E eu aprendi isso ao longo da minha vida. Quando você está dando a sua martelada, lembra-se que em determinado período você já foi prego. Então, dosa essas batidas. Então, o que você não pode mudar é a sua característica. Às vezes, para poder atender a um pleito eleitoral que, nesse momento, se apresenta de esquerda, eu me torno de esquerda, sendo que, ao longo da minha trajetória, o meu posicionamento é de centro, é de direita. É contrariar a sua história de vida em razão de um cargo, de uma função. Se você mantém a sua essência, não importa. Você pode perder a eleição, mas você vai continuar sendo o Felipe, advogado, empreendedor, que trabalha. Isso não vai mudar. Os seus amigos vão continuar sendo seus amigos e as pessoas vão continuar te respeitando. Nós demos um exemplo aqui, você disse, quando a gente está falando sobre a individualidade, nós e eu, e nós demos um exemplo do efeito Bolsonaro, que aconteceu na última eleição, penúltima eleição, essencialmente. O efeito Bolsonaro foram muitas pessoas acabaram sendo eleitas simplesmente pelo fato de dizerem eu sou Bolsonaro. Contudo, com o tempo que se passa, algumas dessas pessoas abandonaram o Bolsonaro para buscar tomar carreira solo. Existe dentro de um viés político isso como um suicídio político? Porque, de fato, essas pessoas foram eleitas por causa de um player. Eu posso ir até do outro lado. Alguns talvez foram eleitos porque disseram eu sou Lula. E agora, se por acaso, eventualmente, dissessem não sou mais Lula, isso não seria um suicídio político? Se desvincular de maneira tão abrupta daquele que te colocou, o seu padrinho político, posso usar essa expressão? Eu não usaria a desvinculação da pessoa, mas do projeto. Ora, se você disputou as eleições ao lado do Bolsonaro, qual é o sentido de você estar disputando uma eleição ao lado do Lula? Ora, são projetos completamente distintos,
de dois extremos, de direita e de esquerda. É bem extremos. Isso é a negação da sua própria história, para atender a uma conveniência política momentânea. A gente não pode abrir mão da nossa história, das nossas raízes. Isso é o que nos identifica. Quando eu conto a minha história, não é com tristeza. O melhor período da minha vida é quando eu morava num ranchinho junto com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus avós. São as melhores reminiscências. Né? E a natureza é perfeita. Ela não coloca isso como um peso. Isso são trajetórias de fortalecimento. Então, quando eu preservo a minha identidade, eu preservo a minha história. Fidelidade, lealdade. Agora, lógico, quem foi eleito com Bolsonaro não tem necessidade de se atrelar ao nome dessa pessoa, do Bolsonaro. Mas você precisa ter uma identidade política. Agora, como foi naquele episódio? Eu imagino que você estava assistindo junto com todos aquele fatídico último debate presidencial em que, em rede nacional, Bolsonaro diz para todos votarem no Capitão Contar. No dia 2 dias depois ia ser eleição, e foi o que levou, pelo menos é o que tudo nos faz a percepção, não o doutor André para o segundo turno, mas o Capitão Contar para o segundo turno. Abalou? Como foi aquilo naquele momento? Sem dúvida nenhuma. Aquilo veio como um furacão, um maremoto, um terremoto, né? Porque mudou tudo. Né? Para você ter uma ideia, as pesquisas indicavam que iria para o segundo turno, né? Riedel e André Pitinelli. E todos os indicativos mostraram que nós iríamos em primeiro e o André em segundo. Quando houve aquela declaração pós-eleição, né, que no meu entender é fruto de despreparo, e aí entra aquela questão de companheirismo, porque o nosso projeto apoiava o presidente, né? Naquele momento, nosso apoio era muito claro, e o Riedel deixou muito claro, mesmo depois daquela declaração. E aí entra a questão da história. O Riedel disse, não é porque o presidente disse que não vai me apoiar que muda a minha construção de vida. Porque muita gente achava que naquele momento ali, né, o Riedel deveria fazer uma guinada de 180 graus e mudar o lado. Ele disse, não, eu não mudo o que eu vou pensar em razão desse fato. Mas não tem dúvida nenhuma que o pedido de voto do Bolsonaro mudou toda a história política. Né? E quase, para você ter uma ideia, da virada do primeiro para o segundo turno, o Contar virou praticamente 10% à nossa frente. A minha percepção foi que, de fato, se a eleição do segundo turno fosse lá, o Contar teria ganho. Do segundo turno, se fosse depois daquela declaração. Mas o Capitão Contar perde naquele debate. Fatídico debate que mostra a capacidade técnica do governador. Eu coloco alguns pontos fundamentais. Posição da senadora Tereza Cristina. É verdade. Firmeza da Tereza. Aí entra a questão que eu digo da personalidade. Porque naquele momento a Tereza podia dizer o capitão mandou e eu estou indo nessa direção. Mas aí entra a responsabilidade com o Estado. Tereza conhece o Riedel, conhecia o Riedel. E ela esteve lá até quando te chamou para vice. Aí a questão da história. Porque a Tereza ali, ela poderia ter dito, não, eu estou saindo. Não. Aí é construção de vida. Não é política. É essência humana. Tereza pegou o Riedel pela mão, se posicionou, não é? E aquilo teve um efeito fundamental. E aí alguns fatores. Depois, o apoio da prefeita Adriana em Campo Grande, que eu cuidava, para você ter uma ideia, eu cuidava da região da Grande Dourados, da região do Vale do Iviema e da região sul-fronteira. Eu andava naqueles municípios. O efeito psicológico foi muito grande, porque no interior, quando a capital disse nós vamos apoiar o projeto do Riedel, aquilo repercutiu no interior e aí o posicionamento do Riedel nas eleições agora municipais. Não tinha como ter outro posicionamento que não fosse apoiando a prefeita Adriana em razão daquele gesto que foi fundamental. Né? E aí entrou a questão da experiência. O eleitor, quando ele teve a oportunidade. Primeiro, o Contar não ia nos debates. E quando ele foi no debate e que se percebeu aquela diferença oceânica entre os dois, exatamente, não é? Ali as eleições mudou o curso da tendência das eleições, porque realmente nós temos que reconhecer que o efeito do 22 do Bolsonaro, ele naquela eleição, ele foi assim algo extraordinário. Sabe que você sempre fala sobre posicionamentos e estratégias políticas futuras. Eu o vejo como alguém, aliás, muito querido
Todo mundo que eu fui falar, até mesmo antes de nós agendarmos aqui, sem nem perguntar, fala: você vai gostar muito dele, ele é muito legal. E todo mundo fala de uma maneira muito positiva quanto ao senhor. Mas algo que me comentou agora aqui era que política ou esse trabalho de gestão, você disse eu não sou, eu estou político. Mas esse eu estou político é há muitos anos, já fazem uma boa jornada. Você tem uma pretensão de parar ou não? Não, eu acho que no momento não. Eu penso que em 2026 nós vamos estar disputando algum projeto, né? Eu estou vice-governador, estou dentro do contexto político. Eu acho que nós estamos realizando um trabalho que nos credencia a ter continuidade. Agora, se você me perguntar onde, o Onde? que eu tenho respondido? Eu acho que nós temos um grande técnico. Prefeitura de Dourados. Isso é um time. Prefeitura de Dourados é uma Prefeitura coisa... de Dourados, eu acho que agora. O Marçal foi eleito prefeito, tem Foi. 4 anos de mandato. A gente torce para que ele faça uma grande gestão. E fazendo uma grande gestão, ele tenha continuidade. Nós vamos olhar outros horizontes. Eu penso que, nesse momento, eu digo muito, porque a minha fala ela tem impacto. Qualquer posição que eu diga que eu vou jogar, É verdade. eu causo um impacto para o governador. Eu sou muito cuidadoso em relação a isso. A minha função não é criar problema, é ajudar a resolver problemas. Então, num determinado momento, ouvindo o governador, ele é o técnico. E eu brinco muito, aonde ele me escalar, eu vou estar jogando. Ponta esquerda, ponta direita, centro, avante, né, zagueiro, nós vamos estar jogando, dialogando, conversando. Por quê? Porque isso é confiança. Eu tenho absoluta certeza que aonde o Riedel entender, olha, que eu vou participar dessa construção, ele vai estar pensando no meu melhor. Aonde eu posso mais ajudar o Mato Grosso do Sul, né? Nesse processo de desenvolvimento. Não tem dúvida nenhuma que o Riedel deve ser candidato, embora possa não dizer isso abertamente, mas o trabalho... A probabilidade que tudo indica. Claro, de o fato. credencia a continuidade, da mesma forma que quando a gente olha para as 2 vagas do Senado, uma dessas nós temos o endereço que é o ex-governador Reinaldo Azambuja, né? É muito importante, né? Eu sempre coloco o Reinaldo no centro do debate, porque eu era deputado estadual, líder do governo, quando isso teve um preço caro, quando Mato Grosso do Sul, se nós voltarmos 7 anos, o que se discutia nesse estado é se conseguiria pagar o salário no mês seguinte. Tinha dinheiro, o estado estava literalmente quebrado. Ou o governo tomava coragem. No primeiro mandato do Reinaldo colocou em risco a sua reeleição ao ter coragem de fazer reforma. Reforma fiscal, reforma administrativa, né? Medidas duras para diminuir o tamanho do Estado, o Estado não tinha capacidade nenhuma de investimento. E nós, na Assembleia Legislativa, eu como líder do governo, eu sabia da necessidade naquele momento de me posicionar. E como líder, né, e assumir a defesa desses projetos, isso teve um peso muito grande, porque são decisões duras, são decisões que contrariam interesses, mas foram essas decisões que colocaram o Mato Grosso do Sul na posição que ele está hoje. Previsão de maior crescimento do PIB para 2025, o estado que mais devolve para a população os tributos carregados, mais de 15%. Da receita corrente líquida. Imagina o Brasil investindo 15% da sua receita corrente líquida em investimento. Hoje, nós não temos capacidade de investimento nenhuma. Se você tirar isso no ponto de vista nacional. Claro. Né? E aí, quando eu olho para o Riedel, e aí a minha admiração. Né? E é uma continuação de projeto, né? De projeto. A responsabilidade fiscal. O Riedel, ele é focado. O eixo do governo, se você pegar... Quais são os focos do governo hoje? Prosperidade. Né? É um governo próspero. E próspero nós somos. Hoje, Mato Grosso do Sul tem mais de 100 bilhões de investimento internalizado. Nós vamos tornar o maior polo de celulose do mundo. A laranja, Cutrales chegando, né? Lá em Paranaíba, em Água Clara. Então, Mato Grosso do Sul, de um estado da soja e do boi, é o estado hoje da industrialização. É a bola da vez. É a bola da vez. Do investimento nacional. Agora, por que se deve isso? Se deve a um governo que olha para o investidor e para o investimento como o maior programa social que o Estado pode realizar. Prosperidade. E aí, mas que essa prosperidade não venha como uma cruz, um sacrifício às questões ambientais. Quem vem para o Mato Grosso do Sul sabe que esse é um estado que projeta 2030 carbono neutro. Nós estamos concluindo nosso inventário de carbono. E aí, essas empresas hoje, a economia circular, praticamente, se você pegar, por exemplo, que aqui em Ribas do Rio Pardo,
o que eles vão gerar de energia abastece Campo Grande. Né? Então, tudo que produz, ela consome. É energia limpa, energia renovável. Então, a preocupação ambiental, a lei do Pantanal, o fundo ambiental que o Estado colocou 40 milhões para poder, né, vai lançar agora em abril, para poder pagar para aquelas pessoas que faz além do que aquilo que a lei exige. 86% do Pantanal preservado, o pantaneiro convivendo no Pantanal há mais de 300 anos e preservando aquele ecossistema tão importante, a maior planície alagável do planeta. Então, prosperidade, próspero, estado verde, né? Preocupação ambiental, estado digital, fibra ótica chegando nos 79 municípios, isso vai possibilitar uma revolução, né, na teleeducação, na telemedicina, no serviço público, acabar com o papel, acabar com o estado cartorial. Felipe, se hoje você consegue resolver a sua vida, né, com um aparelho celular, com um tablet, porque o Estado precisa de tanto papel tão demorado? A gente precisa de transformar esse Estado em Estado digital. Né? A pandemia mostrou, existem, né? A pandemia mostrou a necessidade, né? O fosso social e digital que existe entre as pessoas, incluir essa comunidade, e aí é próspero, verde, digital e inclusivo. Porque não há como você falar em um Estado rico, em um Estado próspero, com as pessoas na margem de pobreza. E aí, que me encanta no governador. Ele, da mesma forma que ele tem esse olhar técnico, ele tem o olhar humano, o olhar social. Se incomoda com a miséria, se incomoda com a pobreza. De dizer que, embora nós tenhamos a menor taxa de pobreza extrema do Brasil, mas ainda nós temos pessoas vivendo à margem. E não dá para se conformar com comunidade indígena que não tem água, com pessoas que ainda, não é, vivem aquela situação que eu relatei que eu vivia nos anos 70 sem ter o que comer. Então, o Estado e o gestor, ele precisa se incomodar com isso. Então, os eixos e o programa de governo, ele vem sustentado nos 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, propugnado pela ONU. Então, é um governo que preza o equilíbrio fiscal, a tal ponto que nós tivemos agora um fato histórico. Essa gestão fiscal colocou o Flávio César, que é o nosso secretário de Fazenda, na condição de ser o primeiro fora do eixo norte e nordeste do país, saindo do centro-oeste brasileiro, para liderar o CONCEFAZ, que é o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda. Então, isso é um fato histórico. Aí, quando você olha para o governo, eu vejo, por exemplo, liderando lá a Rota Bioceânica, o Jaime Verruc. O Jaime não é só competente no tamanho dele. Ele é muito. A competência do Jaime é maior do que o tamanho dele. Não é? Então, quando a gente olha para esse time de governo, para o secretário de Educação, para a Viviane, secretária de Cidadania, para a Patrícia, secretária de Assistência Social, quando eu olho para o Carlinhos, com toda a sua história de escrivão de polícia, delegado, e hoje liderando o secretário de Segurança mais longevo do país, quando eu vejo, né, um médico técnico, um grande cirurgião liderando a saúde, eu vejo porque os indicadores do Mato Grosso do Sul alcançam esses números. Agora, isso não é fruto do acaso, é porque você tinha uma cabeça pensante, né, que vem da iniciativa privada, que tem uma das fazendas. O Riedel, antes de vir para a política, né, ele liderou a fazenda da Sapé, que é referência mundial em produtividade. Recebe gente do mundo inteiro para conhecer o trabalho que realizava na Sapé. Liderou, né, a FamaSul, né, foi vice-presidente da CNA. Então, não chegou por acaso. Hoje o senhor vê o governo como num momento de paz? Existe um momento harmônico hoje, paz, principalmente com a Assembleia? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, para mim, é uma das grandes responsáveis pela transformação do Estado. A decisão que... Porque se uma Assembleia trava... A decisão que nós tomamos lá atrás, de apoiar as reformas estruturantes do Estado, conduzir a esse Mato Grosso do Sul que é hoje. A presença do Riedel naquele momento como secretário do Reinaldo foi fundamental para dar a ele a experiência e a vivência necessária para enfrentar a dureza da campanha e para enfrentar os debates, porque aquilo que ele estava falando era fruto de conhecimento, de vivência, de experiência. E a população do Estado hoje, ela deve se sentir feliz, porque reconhece que acertou na escolha. E essa tranquilidade que o governo tem hoje, eu digo que é um governo feliz, porque é um governador feliz.
É uma primeira-dama, Mônica, figura extraordinária, né? Na nossa primeira-dama. A Mônica, uma menina que veio do Rio de Janeiro, jovem, junto com o Riedel, né, para trabalhar numa fazenda, uma mudança radical. E na campanha, a Mônica teve um papel fundamental. Aliás, destacar aqui o papel também da minha mulher, porque nós, né, eu não, jamais chegaria aonde eu cheguei, com certeza, se eu não tivesse uma companheira extraordinária cuidando do filho. Eu tenho um filho que é advogado, tem 26 anos, cuidando. Quando eu vim para o governo, ele tinha 7 anos. Então, é uma ausência muito grande. E se você não tem dentro da sua casa um alicerce firme de uma mulher companheira, as coisas não rodam. E aí eu volto para a figura da Mônica, nossa primeira-dama. Né? Olha, simples. Gente que vem da terra, que tem cheiro de terra, é diferente. Né? Então, quando eu olho para esse casal que lidera o Mato Grosso do Sul, a gente vê essa felicidade, essa tranquilidade. E isso passa para as pessoas. Contagia as pessoas, né? Gera emprego e gera desenvolvimento. Se o senhor hoje fosse trazer uma recomendação, a gente tem jovens que nos assistem, de jovens que consideram entrar no mundo da política. Quais perguntas, 3, eles deveriam fazer para si mesmo antes de tomar essa decisão? Bom, primeiro, não abandonar a educação. Estudar, isso é fundamental. O maior patrimônio que ninguém te tira, independente da política. Política você ganha, política você perde. O aprendizado da educação, as pessoas não podem. Política não é profissão. Primeiro que o jovem precisa de entender é de que política é fruto de vocação. Vocação de servir. Política é um sacerdócio. Às vezes as pessoas lá fora, ela olha para o político e acha que a vida do político é um mar de tranquilidade. Devotar a política é abrir mão da sua privacidade, da sua vida pessoal, e servir as pessoas. Quem não tem vocação para servir, não entra na política. Quem não gosta de gente, primeiro você tem que entender isso. Tem vocação para servir? Você gosta de gente? Você gosta de aperto de mão? Você gosta de abraçar a pessoa? Não é? A dona Maria, o seu Joãozinho, o sujeito que está chegando lá suado, não é? Do trabalho, ganhar um abraço. O político, ele precisa de gostar de gente. Não é aquela figura do político tradicional que sai distribuindo um abraço, beijinho, não. Mas que tem empatia. E aí, vale para todo mundo. Tem gente que vai para o serviço público como emprego, como salário, não tem empatia. É verdade. Não recebe bem as pessoas. Eu candidato a prefeito, eu dizia que a saúde do paciente ela começa a melhorar ou piorar na recepção. Se você chega com dor e você é bem acolhido por um sorriso, por alguém que compreende a sua dor melhora. Agora, se você recebe por um funcionário mal amado, uma pessoa mal resolvida, amarga, a sua dor aumenta, porque ela não compreende, ela não tem empatia com o outro. Então, aquele que quer pensar na política é isso, vocação, sacerdócio, gostar de gente, gostar de servir, dedicação. Você abre mão de parte considerável da sua vida pessoal, da convivência familiar, para poder servir o próximo. Essa é... Você está disposto, né? Esse é o sentido da política. Papa Francisco tem uma frase muito importante. Ele disse que a boa política, quando ela é praticada na sua verdadeira acepção, ela salva vidas. Né? Ela é vocação para a vida. Agora, quando é uma política distorcida, o resultado, obviamente, que ele não vem, assim como não vem em qualquer empreendimento. Então, eu acho que, para quem quer entrar na política é uma carreira extraordinária. É bom poder servir as pessoas. Vice-governador, eu agradeço. Agradeço esse tempo precioso que a gente conseguiu aqui falar sobre diversos assuntos, trazer um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história, sobre a sua visão de mundo, sua visão de política e sua visão de futuro. Porque por mais que já esteja desde os 23 no primeiro cargo e 60 agora que nós estamos conversando, parece que os dias continuam doravante e eles parece que não têm fim. Eu agradeço muito a oportunidade, a honra que o senhor trouxe. De fato, acredito que não apenas a mim, mas a todos os nossos ouvintes, fomos muito edificados. Felipe, trabalhar me renova. E eu vou dizer que toda boa entrevista, ela é fruto da qualidade do entrevistador. Quando você conversa com pessoas inteligentes, quando você constrói empatia, as frases, elas saem, a conversa flui e ela se torna extremamente agradável. E para mim, assim, foi um imenso privilégio te conhecer, né? Saber que nós temos amigos em comum, né? Tiago, querido amigo, né? Seu primo, que você me disse. E para mim, assim, foi uma manhã muito prazerosa.
contar da minha trajetória, a minha história de vida, aquilo que eu penso, vivências, experiências, né, e poder compartilhar um pouco, né, com a nossa gente, o nosso trabalho. Que Deus continue abençoando o seu programa, que você, nos seus negócios, prospere, né, e continue distribuindo essa simpatia, dialogando com as pessoas e construindo diálogos tão importantes como esse que nós fizemos. Muito obrigado. Um abraço.